Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos comentar uma questão teórica bastante interessante, que é a seguinte: quais são os motivos que explicam a guerra entre o Irã e o Iraque, aquela guerra que se desenrolou ao longo de praticamente toda a década de 1980 entre esses dois países? Bom, a principal motivação dessa guerra foram disputas territoriais entre o Iraque e o Irã, especialmente a disputa por uma região muito importante conhecida como Chatalahab. Na verdade, é o canal ali de Chatalahab. Olha só, nesse mapa aqui, a gente consegue observar que tem dois rios muito importantes que cortam o território iraquiano, o rio Tigres e o rio Eufrates. A confluência desses dois rios forma o Chatalahab, que é um rio relativamente pequeno em termos de extensão, mas a foz dele, principalmente, é muito importante porque é a única saída do Iraque para o mar. E essa foz, ela se distribui em alguns canais e essa foz é partilhada entre o Iraque e o Irã. Esse canal está na fronteira entre o Iraque e o Irã. E desde muito tempo, essa região é disputada por esses dois países. E essa disputa é realmente muito antiga e ela data o período em que o Iraque nem era um país independente, fazia parte ainda do Império Otomano. Mas desde a independência do Iraque, em 1932, esse país tem reivindicado um litoral mais extenso, até porque o Iraque é um país que praticamente não tem litoral. O único acesso ao mar é realmente ali a região da Foz do Chatalahab, partilhada com o Irã. Então, o Saddam Hussein, principalmente, desde que ele assumiu o poder no final da década de 70, ele intensificou o discurso em relação à posse iraquiana dessa região e passou a reivindicar o controle praticamente completo sobre o canal do Chatalahab. O Irã, obviamente, sempre se recusou a ceder partes do seu território para o Iraque, e por isso alguns conflitos de pequena escala e escaramuças começaram a acontecer nessa região de fronteira entre esses dois países. Só que em 1979 ocorre a Revolução Iraniana, quando radicais religiosos xiitas chegam ao poder no Irã. E a partir de então se estabelece um estado de caos no Irã. Os primeiros anos após a Revolução foram um pouco caóticos no Irã. E o Saddam Hussein acaba se aproveitando desse momento de caos no Irã e decide invadir esse país, iniciando então a guerra do Irã contra o Iraque. Bom, o Iraque vai invadir a região ali de Chatalahab, especialmente em uma província iraniana conhecida como Khuzistão. Tem até um nome engraçado, mas era uma província muito rica em petróleo e uma província de maioria árabe. O Iraque é um país árabe e o Irã é um país persa. Então, o fato dessa província iraniana ter maioria árabe era tido pelo Saddam Hussein como um fator de vantagem. O Saddam Hussein, inclusive, esperava que essa população árabe dentro do Irã pudesse se rebelar contra o governo iraniano, inclusive ajudar os iraquianos nesse conflito, mas isso acabou não acontecendo. Mas existem, além das questões territoriais, outros elementos que também ajudam a explicar essa guerra. Por exemplo, Saddam Hussein estava muito preocupado com a Revolução Islâmica Xiita que aconteceu no Irã. Ele tinha medo que essa revolução pudesse servir de modelo para outros países, inclusive para o próprio Iraque, já que o governo de Saddam Hussein era um governo sunita, principalmente, e os sunitas eram 20% da população do Iraque, só que os xiitas eram 60% da população iraquiana. Então Saddam Hussein tinha medo que aquela revolução islâmica xiita no Irã pudesse inspirar grupos xiitas a se rebelarem e tentarem tomar o poder no Iraque também. Até porque o Ayatollah Khomeini era favorável à expansão da revolução xiita que ocorreu no Irã para outros países também. É claro que o Iraque era um alvo prioritário por ter 60% da população praticando o xiismo. E além disso, é importante notar que existia uma certa rivalidade entre o Iraque e o Irã, porque eles disputavam a posição de potência regional no Oriente Médio. Então, existe aí uma confluência de fatores, principalmente disputas territoriais, especialmente ali na região do Chatalahab, mas também as questões vinculadas à preocupação do governo iraquiano com a Revolução Islâmica Xiita e também a rivalidade acirrada entre esses dois países por conta da disputa pela posição de potências regionais no Oriente Médio. Por fim, vale ressaltar que os ayatollahs realmente eram contrários tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética, até porque esse país era um país comunista e o comunismo, por essência, rejeita qualquer tipo de religião. Então o Irã acabou emergindo como um modelo alternativo dentro da lógica da Guerra Fria a partir da Revolução. Mas é importante notar que os Estados Unidos passaram a apoiar mais diretamente o Iraque na guerra contra o Irã, porque eles viam o Irã teocrático radical
como uma ameaça maior do que o Saddam Hussein naquele momento e também queriam vingança contra o governo xiita iraniano por tudo que ocorreu, especialmente o caso da embaixada lá no Irã, mas também uma série de outros motivos vinculados com a Revolução Islâmica. Então, o Irã, apesar de ter uma certa resistência ao comunismo e à União Soviética, acabou se voltando para esse país, especialmente para obter armamentos, equipamentos e insumos na guerra contra o Iraque. Tudo bem? Então, esse eixo de aliança se estabeleceu nesse sentido por conta dessas questões. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!